Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um Devocional Passeio na Vinha. Nós estamos hoje realizando o Devocional de número 30, com o tema Suficientemente Bíblico. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de que você pudesse deixar um like para nós e também compartilhar essa transmissão com todas as pessoas que agora está vindo em sua mente. Talvez você precise dessa palavra. Talvez a outra pessoa também precise dessa palavra. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar esse devocional Passeio na Vinha, que com certeza tem feito eu e você crescermos na palavra de Deus, desenvolvermos o nosso crescimento espiritual e assim podermos ficar cada vez mais perto de Jesus Cristo. O tema de hoje, como eu disse, suficientemente bíblico. Então, eu quero que você preste atenção em algumas coisas interessantes. Você vai ver que uma sequência sempre vai estar levando a outra sequência. Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus para me levar até Jesus. Então, quando você lê a Bíblia ela é inspirada por Deus e ela te leva até Jesus. Lembra que eu falei para vocês sobre insuficientemente bíblico? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que tinham muito conhecimento, mas apenas razão, e não levava para lugar nenhum. Não levava as pessoas a pensarem em sua vida, não desafiava as pessoas a crescerem naquilo que elas necessitavam. Então hoje nós estamos falando que a Bíblia é inspirada por Deus para levar até Jesus. Mas não para por aí, preste atenção que alguma coisa a gente vai perceber aqui diante de tudo isso. Olha só, não vir Jesus como o caminho, eu sou insuficientemente bíblico. Então, o fato de você ter a Bíblia e a Bíblia levar você até Jesus e Jesus levar você de volta ao Pai, se durante todo esse trajeto não vir Jesus no caminho, ou como o caminho, o que vai acontecer? Uma coisa muito simples. Eu vou ser insuficientemente bíblico. Você pode ter certeza disso. Agora, olha só, não paramos por aí. Nós precisamos entender que se eu não vir em Jesus a verdade, eu sou insuficientemente bíblico. Por que eu falo isso? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Falamos do caminho. Então, se eu não vir Jesus no caminho, eu sou insuficientemente bíblico. Se eu não vir Jesus como a verdade, eu sou insuficientemente bíblico. E nós precisamos entender essas coisas para que a gente não tenha confusão em nossa mente com relação a isso. Porque todos os caminhos que as pessoas dizem que levam a Deus sem ter Jesus neste caminho, não é o caminho que vai levar você a Jesus. A Deus, desculpa. Porque o único caminho que leva você a Deus é o caminho que você vê Jesus. Se eu não vir a Jesus como vida, eu sou insuficientemente bíblico. Olha só que coisa interessante. E nós precisamos entender isso também, porque Jesus é a vida, vida abundante, vida eterna. E nós estávamos mortos em delitos e pecados, ou seja, a minha vida estava totalmente perdida, totalmente destruída. Jesus, quando eu entrego a minha vida para Ele, eu passo a retornar, eu passo a receber novamente vida e vida em Cristo Jesus. Mas se eu não ver a Jesus como a vida, eu sou insuficientemente bíblico. E aqui alguma outra coisa interessante. Nós falamos algo muito interessante. Se eu não vir Jesus no caminho, se eu não vir Jesus como verdade, se eu não vir Jesus como vida, e se eu não ouvir a Jesus acima de todas as outras vozes, sou insuficientemente bíblico. Então eu preciso ouvir a Jesus.
E aqui está um grande desafio que eu lanço para a sua vida. Aqui está um grande pensamento para a sua vida. Que voz ou que vozes eu e você temos ouvido nestes dias? E a pergunta aqui que não quer calar é fácil, é um fato muito interessante. Hoje nós estamos vivendo uma tempestade política em nosso país. Você tem ouvido política ou você tem ouvido a Jesus? Não estou dizendo que você não deva ouvir política, mas você precisa ouvir Jesus no meio de toda essa política. Então, se você não ouvir Jesus acima de todas as outras vozes, você é insuficientemente bíblico. Se eu não amar a Jesus acima de todo o amor, eu também sou insuficiente bíblico. Por que eu falo isso? Uma coisa muito interessante, porque o amor é algo imprescindível para todo discípulo. É difícil? É. Não é fácil a gente amar quem a gente mais deseja que esteja longe de nós, por ser o nosso inimigo ou até mesmo por não querermos estar próximo dessas pessoas porque ou fizeram mal, ou falaram mal, ou fizeram qualquer outro tipo de coisa. Então, mas aqui está dizendo, se eu não amar Jesus acima de todo o amor que eu tenho, eu sou insuficiente bíblico. Mas olha só, acaba por aí? Não acaba por aí. Se eu não vir Jesus como sendo tudo, eu sou insuficientemente bíblico. Meus queridos, é exatamente isso que nós estamos falando aqui desde o primeiro dia desses devocionais. O que acontece aqui é exatamente isso. Eu passo a estar vendo tudo, mas esse tudo não tem nenhum tipo de valor se esse tudo não tiver Jesus. Olha só, se eu não valorizar Jesus acima de todas as opiniões humanas, o que acontece? Eu sou insuficiente bíblico. Ou seja, eu tenho que valorizar Jesus. Independente do que esteja acontecendo, eu preciso valorizar Jesus. Entenda isso e nós precisamos passar isso a limpo. Nós precisamos passar isso a uma verdade que seja tão transparente que eu veja Jesus e eu valorize Jesus. A Bíblia, ela sempre está tentando me levar até o lugar aonde eu possa ver Jesus como sendo tudo. A Bíblia sempre está me levando a este lugar. A Bíblia vai me levar, porque a Bíblia ela tem um alvo. O alvo da Bíblia é Jesus. Isso é muito importante para você e para mim. Quando Jesus é tudo na minha experiência pessoal e eu finalmente descanso na presença do Pai, finalmente serei suficientemente bíblico. E é isso que nós precisamos entender. Quando Jesus é tudo na minha experiência pessoal, eu finalmente descanso na presença do Pai, eu finalmente serei suficientemente bíblico. Que você possa ter sido abençoado por esse devocional, que você possa ter sido impactado por esse devocional, que Jesus seja tudo na sua experiência e através Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um Devocional Passeio na Vinha. Nós estamos hoje realizando o devocional de número 30, com o tema Suficientemente Bíblico. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de que você pudesse deixar um like para nós e também compartilhar essa transmissão com todas as pessoas que agora está vindo em sua mente. Talvez você precise dessa palavra.
talvez a outra pessoa também precise dessa palavra. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de divulgar esse devocional Passeio na Vinha, que com certeza tem feito eu e você crescermos na palavra de Deus, desenvolvermos o nosso crescimento espiritual e assim podermos ficar cada vez mais perto de Jesus Cristo. O tema de hoje, como eu disse, suficientemente bíblico. Então, eu quero que você preste atenção em algumas coisas interessantes. Você vai ver que uma sequência sempre vai estar levando a outra sequência. Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus para mim.